Olá, hoje nós daremos continuidade ao exemplo de orçamento de um projeto arquitetônico de um edifício multifamiliar. Na última videoaula, a gente chegou ao preço de venda final e eu tinha comentado que a gente ia ver as funções opcionais na próxima videoaula. E é isso que nós faremos hoje. Nós vamos mostrar o parcelamento de honorário por etapas, ajustar preço de venda em função do índice de complexidade e decompor preço de venda. Vamos entrar primeiro, então, no parcelamento de honorários. Vocês são direcionados para essa página, onde mostram as etapas dos projetos. É importante ressaltar que o preço de venda que nós encontramos na videoaula passada é referente ao projeto completo, incluindo todas essas etapas. E nesse botão você consegue selecionar uma etapa específica e se você clica em salvar, você vê somente o percentual dessa etapa. Mas a gente vai aqui, nesse exemplo, colocar todas as etapas, porque o projeto, o CalBR até comenta isso no módulo 1, o projeto é indivisível, o processo projetual ele se organiza em etapas, mas elas não são autônomas, elas fazem parte de um todo. E outro detalhe dessa página são os percentuais. Como vocês estão vendo, aqui tem 10% para estudo preliminar, 30% para anteprojeto e 60% para projeto para execução e coordenação e compatibilização de projeto. E o CalBR ele sugere que sejam cobrados por etapas, então cada etapa você cobraria esse percentual, sendo que é possível realizar uma pequena alteração. Você consegue, eu vou alterar aqui estudo preliminar, vou mudar a barra. Alterou para 15%, e aí o que aconteceu? Como o somatório tem que dar 100%, reduziu o projeto para execução para 45%. Então vamos lá, se você quer alterar o estudo preliminar, eu vou voltar aqui para 10%, agora alterou o anteprojeto, e eu não quero que altere o projeto para execução. O que vocês fazem? Vocês clicam aqui no cadeado, que vai bloquear esse valor de 45%. Agora eu vou alterar o estudo preliminar, consegui alterar o estudo preliminar para 15% sem alterar o projeto para execução. Existe uma limitação, você não consegue, por exemplo, colocar o estudo preliminar para 50%, existe essa limitação. Mas vocês conseguem alterar um pouco esses percentuais. E depois, então nessa página vocês fazem isso, selecionam as etapas e definem os percentuais. E aí quando vocês clicam em salvar, vocês são direcionados para essa página que mostra os valores, com os seus percentuais, quanto você cobraria para cada etapa. Sendo que também aparece um item etapas preliminares e ou complementares. Vamos ver então o que é esse item que apareceu nessa nova página. Vamos clicar em alterar. Aqui existem etapas extras, etapas preliminares, etapas de projeto e etapas complementares, que você pode adicionar ao preço de venda do projeto arquitetônico de edificações. Então, por exemplo, vamos considerar que além do projeto arquitetônico, foi realizada uma assessoria para aprovação do projeto. Então é esse item aqui, etapa complementar, assessoria para aprovação do projeto. E vamos clicar em salvar. Quando você clica em salvar, você é direcionado novamente para aquela página que a gente estava. Só que agora foi adicionado o botão calcular custo do serviço desta etapa. Está zerado porque você tem que inserir as informações necessárias para ele dar esse valor, esse preço de venda referente à assessoria. Então vamos clicar aqui nesse botão. E ele direcionou a gente para uma página de cálculo pelo custo de serviço. Quando a gente fez o primeiro cálculo, que foi do projeto arquitetônico, foi através de um fator percentual em relação ao preço da obra, Então a gente precisou informar a categoria da edificação, áreas. Nesse caso, para assessoria, ele está te direcionando para calcular pelo custo do serviço. Então você tem a equipe técnica permanente, os consultores externos, que é o preço de custo estimado para pagamento de pessoas físicas através de RPA, o serviço de apoio técnico, que é o preço de custo direto estimado para pagamento a empresas prestadoras de serviços complementares e as despesas diretas. Aqui no final tem a sigla, os significados das siglas, unidade, quantidade, preço unitário, preço de custo e preço de venda.
Então, dessa forma, você tem que se planejar, você tem que ter uma noção do que você vai gastar. Então, vamos fazer um exemplo aqui para assessoria de aprovação, que você teve um arquiteto que ganha um salário mínimo, que gastou o tempo dele, que ele vai gastar, no caso, né, o tempo dele para essa assessoria, e também vai haver deslocamento para a prefeitura, por exemplo. Então, a gente vai colocar então o item equipe técnica permanente, função. A gente vai colocar essa que já apareceu mesmo, arquiteto, salário mínimo profissional, mas aqui vocês podem escrever o que vocês quiserem. Unidade de medida, a gente vai colocar hora. Quantidade, aí vai ter que ser estimado. A gente vai considerar, só para esse exemplo, 16 horas. E aqui já tem o preço de custo, 53,55, que é a hora técnica, considerando o salário mínimo do profissional. É claro que isso pode ser alterado, porque o arquiteto pode ganhar mais, né? Ou então ser algum outro funcionário da área administrativa. Aí você vai clicar em OK. E vai aparecer, então, né, a unidade, hora, quantidade, 16 horas, o preço unitário, 53,55, o preço de custo, né, que é o preço unitário vezes a quantidade, e no final o preço de venda, que é multiplicado pelo K. Esse valor aqui, o K, que é um multiplicador para incidir os encargos sociais, despesas legais, despesas indiretas e o lucro. Então aqui você já tem o preço de venda referente à equipe técnica. Agora a gente vai considerar também que teve o que vai ter deslocamento. Então a gente vai colocar deslocamento no item função / descrição. Unidade de medida, a gente vai colocar quilômetro, vai estipular que vão ser 100 quilômetros. E aqui o preço de custo a gente vai também estipular um valor de 1,87. Vai clicar em OK. Então nós temos, né, a nossa quantidade, o preço unitário, o preço de custo e o preço de venda incidido novamente o fator K. É claro que a gente resumiu, né, esse exemplo, existem outros itens que poderiam ter sido colocados também, mas é só para mostrar como funciona. Então, a gente colocou a equipe técnica permanente, colocou as despesas diretas e no final a gente tem aqui o total para o custo dessa assessoria. Não tem um botão de salvar, como vocês podem ver, mas não se preocupem, quando vocês voltarem, já vai estar salvo automaticamente. A gente é direcionado novamente para aquela página que possui a etapa preliminar, só que agora ela está com valor. E se vocês repararem, aqui em preço de venda, já está somado o preço que a gente tinha encontrado na segunda videoaula com o valor para assessoria para aprovação de projeto. E essa função opcional, então parcelamento de honorários por etapas, você consegue fazer isso, né? Selecionar etapas, definir os percentuais e adicionar etapas preliminares ou complementares, como a gente acabou de fazer. Vamos para o segundo botão, então, ajustar preço de venda em função do índice de complexidade. Essa função ela é um pouco mais subjetiva. Existem indicadores como nível de empenho de projeto, quantidade de especialistas, quantidade de aprovações, grau de detalhamento, né, diversos indicadores. E aqui você define qual é a complexidade desse indicador, se vai ser baixa, média ou alta. Como vocês podem ver, está tudo na média. Se vocês começarem a alterar alguns para baixa, o preço de venda vai ser reduzido, né? Se vocês aumentarem para alta, vai aumentar. Então, se vocês têm dúvida do que significa algum desses indicadores, vocês clicam aqui no botão de interrogação. Por exemplo, vamos ver aqui nível de intervenção do cliente. Tem a descrição, né, o tipo de cliente, seu envolvimento no processo de projeto, nas definições de alternativas e nas soluções. E também definido aqui o que o CAL está considerando baixo, médio e alto. Baixo, com clientes que aprovam o estudo preliminar e o projeto executivo. Médio, clientes que verificam, comentam e aprovam nas entregas das etapas de projeto. E alto, com clientes que acompanham diariamente o projeto através de equipe especializada de controle. Então, se vocês tiverem dúvida, vocês verificam no ponto de interrogação e mudam de acordo com a realidade, né, do projeto. Então, eu vou alterar uns dois para baixo. Vou alterar nível de expectativa plástica baixo e vou alterar também nível de controle de custo baixo. Vamos salvar para ver a diferença. Como vocês podem ver, o preço de venda agora foi reduzido, né? Então,
é isso que você faz no botão ajustar preço de venda em função do índice de complexidade. Você consegue ajustar um pouco o seu orçamento, de acordo com aqueles índices que a gente viu antes. O último botão, então, decompor preço de venda. Você tem aqui um resumo da decomposição e o seu lucro. O lucro está 10% porque é o comum, né, é o padrão, mas você consegue alterar esse lucro. Vamos alterar para 20%. O preço de venda aumentou consideravelmente, né, e consequentemente foi redistribuído aqui os valores. Então, se o seu escritório tem um lucro maior ou um lucro menor, vocês podem alterar, mas vamos manter 10%, que é o padrão. E aqui embaixo você tem, então, o preço de custo, encargos sociais, despesas indiretas, lucro, despesas legais, preço de venda, que a gente já tinha encontrado, né? Tudo discriminado, e isso é interessante para vocês terem noção do que o escritório de vocês, né, ou se vocês são autônomos, com que vocês estão gastando, né, para a organização do seu escritório. E aqui tem uma decomposição mais detalhada, mostrando todos os componentes. Bom, clicando em voltar, a gente volta para aquela página que a gente estava. E essas são as funções opcionais, né? O parcelamento de honorários por etapas, ajustar preço de venda em função do índice de complexidade e a decomposição do preço de venda. Por hoje nós vamos ver só isso, e na próxima videoaula a gente vai continuar mostrando os parâmetros do projeto.